Beleza, bom. Olá, pessoal, internacionalistas e simpatizantes. É um prazer estar falando com vocês. Nós somos o CIERE, como você já conhece, ou quem não conhece, bem-vindo. Né? Nós somos o Conselho Interno dos Estudantes de Relações Internacionais e da Universidade Paulista, né? E, enfim, hoje a gente está aqui para falar de indústria brasileira, é um tema que o aluno de RI é maluco, e falar de indústria, começa a falar dos outros países, não, que a China, os Estados Unidos, não, mas e o Brasil? É muito legal. Então, hoje a gente tem aqui o Fausto Oliveira, que é jornalista. Olha que loucura. Hoje, um estudante de relações internacionais entrevistando um jornalista. O medo que eu tô de jornalisticamente errar alguma coisa é muito grande, mas vamos lá. O Fausto é um jornalista especializado em indústria e infraestrutura. Há 10 anos cobre os setores como indústria de máquinas e equipamentos, acesso e elevação, materiais, energia e motores. É editor do projeto Revolução Industrial Brasileira, que falaremos hoje aqui. É um projeto importantíssimo. Então, a ideia é que a gente fale sobre a indústria brasileira, uma visão além do mainstream da imprensa econômica, né, que, como o Fausto mesmo diz, está mais focada aí na investimentos, bolsa e etc. Então, bem-vindo, Fausto. É um prazer estar falando contigo. Eu falo em nome de todo mundo do centro acadêmico aqui. Olá, Gandhi, tudo bem? Eu mando aí minha saudação também a todos os alunos aí da Universidade Paulista que estejam acompanhando nossa entrevista. É uma satisfação estar conversando com estudantes. A área de relações internacionais é uma área muito interessante, instigante, e eu acho que tem muitas interfaces legais com os debates econômicos, principalmente na questão do comércio internacional, né, e nas assimetrias, né, tecnológicas e comerciais entre os países, aí nesse tempo em que a globalização, depois de tão elogiada, né, e expandida, começa a sofrer abalos muito sérios, né? Então acho que a nossa conversa tem tudo para rolar nesse sentido. E muito obrigado mais uma vez, e eu fico à disposição para suas perguntas aí. Cara, muito obrigado. Pessoal, eu sei que vocês mandaram, a gente abre, né, para perguntas nas nossas redes, né, e o pessoal mandaram várias perguntas. Foram muitas mesmo, então, assim, eu selecionei as principais, mas não dá para a gente falar de todas aqui, tá? Então, a gente selecionou aqui o mais importante, tá? E numa próxima, o Fausto já disse que está à disposição aí, é um assunto muito longo. Confiram os artigos que o Fausto tem no Portal Disparada. Muitos de nós aqui já conhecem o Portal Disparada. Confiram lá que tem artigos bem legais. Enfim, então vamos começar aqui. Primeira pergunta é para falar sobre o projeto da Revolução Industrial Brasileira, que já tem um canal no YouTube. Confiram lá, Revolução Industrial Brasileira. E agora vai lançar um site, né? É muito legal isso, porque vocês já anunciaram algumas pessoas de assim, extremo gabarito, que é o José Oreiro, uma galera, o Roncaglia também, né? Cara, muito legal mesmo. Então, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais desse espaço, Fausto, né? Que é super importante para se falar da economia real, né? Isso. Enfim, bom, tá contigo aí. Por que surgiu esse projeto? Vamos lá. Então, vou começar pelo presente, né, para a gente poder satisfazer logo essa curiosidade, né, a questão do site. O site estreia nesse próximo dia 25 de agosto, né? Logo de manhã cedo, no dia 25 de agosto, eu vou publicar o site, começar a bombardear as redes sociais com a informação do endereço, com os links já para as primeiras postagens, né? E a tentativa, então, será a de fazer isso que você falou, só que numa perspectiva do link fácil, de fácil acesso, né? Até hoje, a Revolução Industrial Brasileira, ela se configurou como um canal de YouTube. E como canal de YouTube, ela encontra, claro, uma grande possibilidade de aprofundar o debate, de conseguir chamar pessoas de muita qualificação, como você já teve a oportunidade de reparar, né? Para conceder entrevistas e, complementarmente, eu faço algumas reportagens ali sobre os meus conhecimentos industriais, aí muito empíricos, né? Que tem a ver com a minha prática profissional.
Agora, dentro do YouTube também tem um problema porque os assuntos muito profundos acabam gerando vídeos muito longos, né? Então, os vídeos da Revolução Industrial Brasileira no canal costumam ter 40 minutos, 50 minutos, e nem todo mundo tem a oportunidade de sentar 50 minutos para assistir uma entrevista profunda a respeito de assuntos que não são simples, né? Por exemplo, como complexidade produtiva de países, políticas industriais, né? Quer dizer, é uma série de temas que a gente aborda que realmente são temas mais complexos, né? Agora, claro, nesse ano que eu vim desenvolvendo esse projeto via YouTube, eu obtive aí um bom reconhecimento, assim, foi além do que eu esperava, para ser sincero com você. E isso me animou a trazer isso para um site, né? Então, assim, desde mais ou menos uns 4 meses eu estou construindo essa ideia de site e agora vai, então, estrear no dia 25 de agosto com o propósito que é o mesmo propósito do canal, ou seja, trazer um jornalismo econômico numa perspectiva diferente, né, em comparação com a mídia econômica comercial, convencional, mas diferente em que sentido? Em alguns. Então eu diria o seguinte: primeiramente, né, esse acordo, né, midiático que existe em torno do que a gente pode tranquilamente, sem nenhum medo de errar, chamar de agenda neoliberal, né? Nós não. Então, a Revolução Industrial é a oposição a isso. Então, é um jornalismo diferente, né, sobre economia, já por aí. Quer dizer, nós não temos compromisso com a chamada agenda neoliberal, ou seja, a agenda de cortes e austeridade fiscal, a agenda de privatizações a qualquer custo e sem critério, esse tipo de agenda que sufoca as economias, né, de países periféricos, nós não temos nenhum compromisso. E a segunda coisa, que eu acho que um resultado desse compromisso com a agenda neoliberal da imprensa econômica convencional, que o elenco de temas e assuntos e pautas, né, que ela aborda são sempre enviesados dentro daquilo que o consenso neoliberal, o consenso ortodoxo da economia exige. Então, a ideia é que, claro, se você lê uma notícia, o jornalismo tem disso, né? Ele é muito vasto, então o efeito que ele exerce na sociedade é um efeito, é quase como o efeito do clima, né? Cada dia ele vem de um jeito, mas todo mundo sabe mais ou menos o clima onde vive, né? O jornalismo exerce esse tipo de efeito. Então é claro que se você lê uma única notícia, você vai tirar uma determinada conclusão a respeito daquilo, mas o tecido midiático como um todo meio que te leva a pensar, isso digo no Brasil e na imprensa econômica contemporânea, te leva a pensar que hoje a economia brasileira está restrita a serviços financeiros, serviços de tecnologia digital, telecomunicações, etc, etc. E não é que não... E a agricultura e a mineração, obviamente. E não é que não seja. O problema é que existe toda uma outra pauta que eu chamo de economia real e que começa dentro dessa climatologia da imprensa, né? Começa a perder importância, né? Começa a aparecer menos, começa a ser menos debatida e rapidamente tudo isso é instrumentalizado para reforço de posições políticas que querem, de fato, né, comprimir a economia real. Então, nesse sentido, nós também queremos fazer um jornalismo diferente porque a gente quer reforçar esse lado da economia real contra, né, esse predomínio, essa prevalência, essa imagem de economia única que tem no sistema financeiro, na Faria Lima, né, nos fundos de investimento, nas privatizações de infraestrutura para fundos internacionais e toda uma série de agendas, né, que estão aí à farta dentro da mídia econômica convencional. E eu quero, né, humildemente, tentar mostrar um lado que eu conheço e que hoje é muito restrito aos setores econômicos, né? Se você participa hoje de um setor econômico como, né, funcionário de uma empresa industrial, muito provavelmente você vai receber, né, em algum momento, seja no seu e-mail, seja no seu escritório, revistas, pequenos jornais, catálogos, anuários, produtos de mídia que são chamados mídias setoriais, né? Eu participo dessa mídia setorial, já tem aí 10 anos. Eu gosto, inclusive, de chamar de jornalismo industrial, né? Um jornalismo de setor econômico, né? E foi aí que eu aprendi tudo que eu sei a respeito de setores industriais, etc. Ora, se isso chega às pessoas que estão lá dentro dos setores econômicos, por que é que essa informação não pode chegar ao público geral, né?
Então esse é o trabalho que eu estou tentando fazer já com o canal, e agora com o site vai ganhar uma velocidade bem maior, né? Então é mais ou menos por aí que vai a toada do projeto Revolução Industrial Brasileira como um todo, e que agora com a inauguração do site no dia 25 vai encontrar aí uma amplificação bem maior. Não, que legal, Fausto. É importantíssimo para a nossa sociedade esse tipo de informação, né? A gente, como estudantes de relações internacionais, a gente percebe o quão isso é fraco para o povo mesmo, em geral. Assim, a gente conversa com os familiares, com as outras pessoas no trabalho, etc., e vê que há muita coisa que a gente precisa falar do setor industrial e não é falado, entendeu? Ainda mais quando se trata de uma desindustrialização, né? A gente está passando aí, já tem décadas, por uma desindustrialização muito forte, né? A gente pode citar aí, desde os anos 80 para cá, né? Então, eu queria que você falasse disso, dessa desindustrialização brasileira, né? E como você vê isso como um motor para impulsionar o projeto. Claro. Então, Gandhi, a desindustrialização brasileira, ela tem algumas características comuns a certos outros lugares e algumas características mais específicas, né? Mas eu te diria o seguinte, que ela está enquadrada num processo que é o de Brasil periférico, né? O Brasil, ele passa dos anos 30 aos anos 80 empurrando, né, a porta do desenvolvimento, né? Ele começa a entrar na briga, entrar na luta do desenvolvimento. Ele se industrializa, primeiro como uma indústria de base, né? Depois sofre diversos boicotes, né? O processo tem idas e vindas, né? Mas chega aos trancos e barrancos até a final dos anos 70 com um tecido produtivo bem mais, como nós chamamos, complexo, né? Do que nós temos agora, né? E notar também que nesse período a sede desse capital, né, não era completamente nacional, mas era significativamente nacional, né? Então, assim, existem vários detalhes, vários meandros dessa história que eu acho que precisam realmente ser bem estudados, e eu tento também recuperar um pouco dessa história com o meu trabalho, mas, no grosso modo, a gente pode dizer que foi um período em que o Brasil sai de ser uma grande fazenda colonial, né, com uma sociedade muito mais desigual, e começa a sedimentar uma sociedade mais urbana, né, com uma classe média que começa a se expandir, né, uma formalização do trabalho e uma sofisticação da produção. Era, portanto, um processo virtuoso, cheio de problemas, né? Não estou dizendo que fosse um paraíso isento de problemas, claro que não, né? Inclusive porque ele não foi conduzido por uma única, vamos dizer assim, por uma única ideia força, né? Houve várias ideias em conflito que disputaram esse projeto, né, durante o período em que ele foi executado. Ocorre que nós chegamos aos anos 80 e esse processo ele sofre uma parada abrupta, né? Primeiramente com um choque de juros, né, imposto pelos Estados Unidos na nossa dívida externa, né? Era um processo que vinha se dando com empréstimos internacionais numa época em que o retorno do investimento produtivo nacional era superior aos juros que se pagavam no mercado internacional por esses empréstimos. Então não é que fosse uma loucura, uma irresponsabilidade, fazia sentido econômico financiar isto com empréstimos internacionais, mas aí chega nos anos 80, num estratagema, de certa maneira, que resolve o problema inflacionário dos Estados Unidos, né? Mas que também, por outro lado, que é decorrente do choque do petróleo, mas que também, por outro lado, serve para colocar um freio, né, na evolução industrial dos países periféricos, né? Esse estratagema pega e dá um choque nos juros da nossa dívida externa e rapidamente, então, o Brasil sai de uma situação de crescimento de 7%, 8% e cai num período terrível, né? Que é o período em que eu vim ao mundo, né? Eu sou de 1977, eu venho ao mundo com o Brasil em crise, né? E eu cresci toda a minha infância vendo uma confusão, ninguém entendia nada, era uma inflação generalizada, as pessoas perdendo emprego, o pessoal vendia carro num dia para comprar comida no outro, e era um problema sério. Então, naquele caso, naquele contexto, é natural que o tecido produtivo brasileiro começasse a se esgarçar, né? Agora, não necessariamente a nossa desindustrialização teria ocorrido com a velocidade que ocorreu apenas por isso, né? E aí é que vem o problema, quer dizer, nós tínhamos uma espiral inflacionária nos anos 80 que ninguém sabia resolver e, afinal, quem resolveu
tinha muito compromisso com o processo de desindustrialização. Porque a nossa desindustrialização ela é fruto tanto de um descrédito interno, de uma cultura, né, de trauma em relação aos anos 80, mas também pelo remédio que foi aplicado à crise inflacionária. A crise inflacionária brasileira é resolvida com uma chamada âncora cambial, né? E a âncora cambial, né, colocando o real, né, que era a nova moeda inaugurada em 1994, muito valorizada, né? Não sei se você tem essa informação ou se é dessa época, mas ele chegou a ser equiparado ao dólar, né? Um para um. Pois é, quando o real entra em 25 de julho de 1994, ele valia artificialmente $1, o que significa um desestímulo cabal à exportação. E qualquer processo de entrada no desenvolvimento via industrialização pressupõe a exportação do bem manufaturado, né? Então, esse processo começou, né, a ser realmente dizimado ali na entrada do real, e teve um outro fator que veio junto, né, e que completou o processo, né, o início, a entrada na desindustrialização, que veio a ser o seguinte: a abertura comercial irrestrita, né? O Brasil começou a abrir, né, o seu mercado, né, interno para produtos concorrentes do industrial nacional que vinham com um preço muito competitivo. Por outro lado, o nosso preço de exportação era um preço pouco competitivo, né, porque o exportador levava o produto para fora, ele praticamente pagava para exportar. Ele não recebia aquele a mais que precisava receber, aquele excedente, né, derivado da venda internacional, que seria via câmbio, porque o câmbio estava equiparado. Ou seja, em curtas palavras, esse processo veio a nos trazer, nos trouxe um decréscimo muito significativo da participação do produto industrial no, né, produto interno bruto brasileiro. Muito bem. E aí, a gente tem uma virada política, né? Na virada do século, a gente elege um novo governo que, teoricamente, teria compromisso com um processo de desenvolvimento interno em bases, né, como essas que eu defendo aqui. E aí, o que acontece é que o mundo, né, em função da China, começa a viver um período de muita demanda por bens primários, né? Por minérios, né, por proteína animal, porque a China começa a acelerar demais o seu crescimento econômico, né? E demanda. E aí essa demanda é capturada, digamos assim, pela América Latina como um todo, né? De uma maneira muito acomodada, né? Então aí soma-se esses dois processos que já vinham desde antes, desestruturando o tecido industrial, né? E mais esse conforto imediato, né, que se gerou para que nós exportássemos bens primários, né? Ou seja, uma atividade muito mais simples de se fazer, um mercado muito mais simples de abordar, né? Uma condição econômica, mercadológica sem tanta concorrência. Portanto, basta você ter a quantidade e não a qualidade, né? Basta você ter a quantidade para poder você fazer a exportação e a venda internacional. Nós entramos nessa. E no que entramos nessa, aí meio que nós assumimos, né, essa reprimarização, né, da economia brasileira. E o resultado disso, ao chegar até aqui, ainda mais com uma recessão histórica no meio, né, como aconteceu aí já de 2015 para cá, é o resultado, claro, de um tecido produtivo que está completamente diferente do que era 40 anos atrás. E está completamente diferente para pior, né? Ele perde capacidades, ele perde aprendizados, ele perde possibilidades e potencialidades tecnológicas, e de tal sorte que hoje nós temos um país que roda uma economia, né, que financeiramente pode ser grande, porém ela é tecnicamente muito limitada. E ser tecnicamente muito limitada implica que mais à frente ela não conseguirá dar os saltos tecnológicos que o desenvolvimento exige. Daí o nosso problema em tentar puxar esse assunto de uma reindustrialização. E quando a gente fala em reindustrialização, não é necessariamente voltar a 1930 ou a 1940, né?
tem certas coisas que certamente já não farão mais sentido, né? Por exemplo, o Brasil hoje já tem uma indústria cimenteira, né? Da parte de materiais, o Brasil continua tendo uma indústria cimenteira. Aí eu pergunto, será suficiente para nos levar ao desenvolvimento termos uma indústria cimenteira? É muito improvável. Certamente não, né? Então, que tipo de reindustrialização precisaria ser feita para que o Brasil conseguisse, pelo menos, retomar um caminho, né, de sofisticação da sua base produtiva, né, que conseguisse agregar valor ao produto, retomar participação no mercado internacional e, com isso, conseguir, de fato, viver do trabalho de qualidade e não da venda do produto natural na quantidade? Ora, precisaria ser uma reindustrialização baseada em aprendizado tecnológico contemporâneo, nos mais diversos setores. Quanto mais diversificado, melhor. Então, eu te diria que, para reindustrializar o Brasil hoje, precisaríamos de um grande programa que, ao mesmo tempo, combinasse um critério de diversificação da base produtiva, mas também de intensidade tecnológica e complexidade da base produtiva. Sem essas duas coisas, vai ficar muito difícil a gente escapar da chamada armadilha de renda média, quando você tem uma sociedade que está acomodada no baixo salário, na baixa qualificação, porque está especializada na produção de bens primários, como é o caso do Brasil. Me preocupa muito isso, sabe, Fausto? Porque recentemente não, no fim do ano passado, antes da pandemia, eu e meus colegas da universidade, a gente fez uma visita ao Porto de Santos, né? Foi uma visita técnica, né? Analisando como é que é o porto, funcionamento, etc. E assim, me deixou muito triste de ver terminais que eram conteneiros, como a gente chama, ou seja, terminais de containers, estarem começando a ser desmontados para dar lugar a terminais granoleiros, entendeu? Ou seja, de grãos, de produtos primários. Junto a isso... Produtos a granel, né? Produtos granéis, né? Granéis, isso, né? Isso, exatamente. Junto disso, posteriormente veio a notícia e me deixou muito, muito triste, assim, perplexo, vamos dizer, de que o governo atual estudava para fazer uma exportação de madeira in natura. Ou seja, é um negócio que volta a 1.500 praticamente, né? Você exportar madeira in natura é algo que é super simples, né? Não agregar nenhum valor a isso, né? Lá, um móvel, etc. Então, a expectativa, a nossa expectativa, pessoal da minha geração, né? Que eu sou de 96, a gente cresceu ali nos anos 2000 e o Brasil, né? Não, agora vai, não sei o que lá e tal, né? Com todos esses erros de percurso econômico, né? A falta de industrialização e, né, a estagnação na exportação de proteína animal, minério, etc., né? E a gente meio que tomou um balde de água fria agora, né? Com tudo isso que está acontecendo. E é muito legal você falar disso, dessa transição ali dos anos 80, que é a década perdida, que eu tenho como escopo de estudo a China, né? E quando a gente vê as mudanças que o Deng Xiaoping ele promoveu, né? Ele tinha uns conselheiros, né? Agora eu não me lembro o nome dos outros dois, era o Zheng Jiang e o Shen Yun, se eu não me engano, né? E um deles dizia: a gente tem que fazer uma economia de gaiola, o suficiente para ser arejada, mas controlada para o pássaro não fugir, entendeu? Ou seja, esse pássaro, né, é riqueza nacional, entendeu? Então, acho que o Brasil fez totalmente ao contrário, criou uma gaiola totalmente aberta e não segurou nada aqui, enfim, muito legal. Então, seguindo nessa linha, acho que a gente poderia agora passar já para quais são os caminhos, né? O que fazer para a gente reindustrializar o Brasil? Tem um outro lado muito legal também que eu queria trazer, uma outra passagem, uma curiosidade, na verdade. Eu estava, né, lendo esses dias, em 75, a Gurgel, né, a empresa Gurgel, apresentava um carro elétrico num programa de TV.
entendeu? Hoje em dia, quem está assistindo a gente aqui, imagina o Brasil, com uma empresa brasileira de automóveis, apresentando um carro elétrico. Vocês já imaginaram? Não parece tão distante? Isso era uma realidade em 75, entendeu? Então, isso me deixa muito apreensivo e muito desesperançoso. Então, para tirar essa minha falta de esperança, eu queria que você falasse um pouco para a gente desses caminhos para reindustrializar, né? Uhum. E quem sabe aí tomar um caminho muito melhor para o país. Então, queria começar te agradecendo por esse relato que você deu a respeito do Porto de Santos, porque isso é uma ilustração prática, física e concreta, né, da reprimarização da economia. Quando o maior porto da América Latina, né, e, logicamente o maior do Brasil, começa a converter terminais, né, de container para graneleiro, isso significa, Uhum. obviamente, que toda a nossa produção exportadora já é primária, né? Ela já é primária. E a questão que você traz da madeira in natura é o meta primário, né? Como você diz, estamos voltando a 1500 e parece que estamos mesmo, né? Uhum. Esse é o projeto de muita gente, né? Isso tem relação com uma visão de economia, entendeu? Uma visão muito, ao mesmo tempo, financeirizada, né? E ao mesmo tempo muito quantitativa, né? Essas coisas todas têm relação. É uma visão de que basta você ter dinheiro entrando, né? Não importa Uhum. do que seja. É aquela velha frase que algumas pessoas dizem, com a qual eu não posso discordar mais, que diz: tanto faz vender batata chip ou microchip, né? Que é uma estupidez, né? É Total. evidente que, né? É evidente, todas as evidências empíricas demonstram, todos os estudos teóricos também demonstram que o vendedor do microchip será muito mais rico do que o da batata chip. Mas, enfim, Uhum. é claro que isso também é uma redução, essa discussão é super complexa, mas indo direto ao ponto, então, da tua pergunta, primeiro, eu entendo totalmente a sua desesperança. Vocês que nasceram nessa época em que você nasceu, vocês vêm, chegam à vida adulta e entram nas suas vidas profissionais num país, sendo, né, seres urbanos, né, vocês crescem na cidade, Uhum. têm formação universitária, os que não têm querem ter, né, também não querem ir para o campo, né, trabalhar na lavoura, né, ou para uma mina, trabalhar numa extração, nem nada do gênero, querem viver vidas urbanas e não encontram, né, dentro da vida urbana contemporânea brasileira, muitas possibilidades. Estão, portanto, alijados, marginalizados. Ora, naturalmente, né, toda economia que se simplifica nesse nível em que a nossa economia está se simplificando é uma economia que tira, primeiro, agride muito, né, a própria natureza, porque ela passa a depender da natureza para rodar. Entendeu? Então é isso, é Uhum. extrair minério, é extrair árvore, passar trator em cima da terra e envenenar a terra para tirar o máximo possível de grãos, etc, etc. E segundo, é uma economia que gera muito poucas oportunidades de trabalho qualificado. Qual a razão? Ora, toda a concentração econômica, né, de atividades primárias, ou seja, as atividades primárias têm um nível de concentração econômica muito maior, né? Uma mineração, a partir do momento em que ela retira o minério, né, coloca num trem e leva para o porto, a operação está feita. Já se você Uhum. fala na composição de sistemas complexos, digamos, vou falar aqui alguma coisa que as pessoas conhecem bem. Componentes eletrônicos, digamos, né? Se você tem um grande complexo de componentes eletrônicos, e aí, claro, pode ser o computador, mas pode não ser só o computador, né? Existe uma série de outras coisas que são componentes eletrônicos, Uhum. contadores de passo para corredor, né? Vários hardwares, né, que existem, sistemas para vigilância, segurança, uma série de produtos, né, que se pode pensar dentro do ramo da eletrônica aplicada, né, industrializada. Ora, você está falando de uma série de capacidades humanas necessárias aí para fazer não só a engenharia e o projeto, mas como a montagem, a venda, a propaganda, o design. Né? Também está falando de uma série de insumos e materiais necessários para que essas empresas consigam fazer, né, esses produtos, né? E está falando também de uma série de serviços importantes que são necessários depois que o produto está pronto para conseguir fazer a entrada comercial em outros países,
né, o transporte e a logística desses produtos para determinados outros lugares, né, os acordos comerciais e o aparato jurídico que é necessário para se chegar à comercialização de vulto, né, internacional desse produto. Ou seja, o argumento aqui é o seguinte: indústria não é fábrica. Fábrica é parte da indústria. Quando se fala de indústria, se fala de redes complexas de produção, né? Ou seja, cadeias produtivas complexas, né? Esse deve ser o nosso objetivo. E é possível voltarmos a ter cadeias produtivas complexas, né? Em que numerosas empresas ofertem e demandem de numerosas empresas, criando nesse caminho, né, o tal milagre do valor adicionado, né, em que um faz uma parte, recebe por aquilo, aquele que comprou faz outra parte, recebe por aquilo, e esse produto vai se complexificando ao longo de uma cadeia e, portanto, né, chega no final dela valendo muito mais. E esse valor que ele adquire, esse valor adicionado, significará necessariamente que riqueza foi construída em todos os passos da cadeia, né? E aí se criariam as oportunidades de trabalho qualificado, bem remunerado para as pessoas. Não à toa, a indústria emprega mais e emprega melhor, emprega mais formalmente do que todas as demais atividades, né? E paga melhores salários, né? E paga Sem melhores dúvida. salários. Hoje, né, um jovem que entre na vida profissional, ele está numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, ele estará empurrado para um setor de serviços em que os salários estão comprimidos porque existe uma oferta muito grande de mão de obra para poucas vagas, né? Uma grande massa ficará desempregada e vai tentar se virar, provavelmente vai cair na informalidade, né? E mesmo aqueles cuja profissão, cuja formação tem vocação para os serviços, né, teriam dificuldade, né, ou melhor, teriam mais facilidade se houvessem cadeias produtivas complexas por trás, porque elas demandariam mais serviços sofisticados. Portanto, é a uberização, né? Exatamente. Então, assim, o processo de reindustrialização é possível? Ele tem que mirar nessa direção da complexificação das cadeias. Bom, aí a grande pergunta, né? O que fazer? Por onde puxar? Né? Como chegaríamos nesse lugar, né? Aí é um debate muito profundo, muito grande, assim, existe muita divergência interna entre os economistas do desenvolvimento, assim, porque existem, claro, né, leituras e mais leituras, né? Mas eu acho que, assim, de comum, assim, de base comum, eu já aprendi com eles, né, que existe uma tendência clara a se explorar, que é o seguinte: nós não estamos perdidos. Primeiro de tudo, né? Ainda temos alguma base produtiva. Né? Não é verdade que o Brasil morreu, deixamos de ter qualquer coisa, de produzir qualquer coisa. Inclusive o site da Revolução Industrial tentará mostrar, até para nutrir um pouco, né, as esperanças e dar uma lógica para esse debate, para essa reivindicação, tentarei mostrar que, né, existe uma base ainda sobre a qual se podem explorar possibilidades. Né? Então vamos lá. Nós temos um setor metal mecânico, né? Nós temos um setor de ferramental e equipamentos elétricos, né? Nós temos um bom setor de TI, muito capacitado. Nós temos ótimas universidades, tanto de áreas de engenharia especificamente, como também de áreas correlatas. Por exemplo, a área médica brasileira é uma área de excelência, né? Os estudos de saúde brasileiros são considerados entre os melhores do mundo, né? E, portanto, somando essas capacidades, né, vou citar mais, né? Nós temos núcleos de excelência, né, espalhados pelo Brasil. A maior parte deles não produz, né? Ou melhor, não produz produto de valor, né? Produz ciência, produz pesquisa, é outro valor. Mas, uma vez que isso tudo seja integrado, é possível, né, retirar daí certas novas indústrias, né? De novo, não estou falando novas fábricas, estou falando novas indústrias, ou seja, novas redes complexas de produção, né? Então vamos lá. Ora, a Fiocruz, mais Embrapa, mais Fernandes Filgueira, mais Butantan, mais Evandro Eboli poderiam ser a base, né, porque produzem pesquisa biomédica para isso, de uma indústria, né, uma bioindústria brasileira que envolvesse farmacêutica, nutrologia, complementos alimentares, cosméticos, resinas, né, biomateriais, etc, etc, entendeu? Que teria potencial para chegar a um ponto de valor significativo.
Por outro lado, a recuperação do nosso setor metal mecânico de máquinas e equipamentos, né, com mais investimentos para sofisticá-lo, poderia nos trazer de volta a uma etapa, como você mencionou, da Gurgel. O carro elétrico da Gurgel era experimental. Naquele período, não havia bateria para carro elétrico no mundo. Aquilo era um protótipo, né? Era uma coisa iniciada em 1970 e poucos, né, para virar realidade em 2000. Né? Então, assim, perfeito. É preciso ter paciência a longo prazo e visão estratégica para se pensar em industrialização a sério, né? Ocorre que o Brasil não tem nenhuma dessas coisas hoje em dia, né? Talvez se aquele protótipo do Gurgel tivesse continuado e a própria fábrica da Gurgel não tivesse sido sabotada como foi, né? A empresa Gurgel Automóveis, né? Talvez agora ela fosse capaz de disputar, né? na eletrificação da mobilidade, né? Fosse um ator relevante. Eu acho perfeitamente possível isso. Assim como a FNM lá atrás, se tivesse continuado e não sofresse a sabotagem que sofreu, teria se tornado uma relevante empresa do setor automotivo, né, latino-americana, e por que não, participando e contribuindo para um desenvolvimento que afinal não veio. Ou seja, Gandhi, nós sempre teremos, né, primeiro, o dever de tentar, porque nós devemos isso a nós mesmos e às gerações futuras, né? Eu sou pai, por exemplo, isso me preocupa demais, né? Então temos a necessidade sempre de tentar. E segundo, né, tem que ter a lucidez de perceber que sempre será possível fazer algo, né? E novamente, é muito provável que certos processos feitos no século XX por certas economias não sejam mais viáveis, porém outros processos serão viáveis, né? E nós precisaremos encontrá-los, né, explorá-los e realizá-los, né? Esse seria o nosso trabalho. O site e todo o projeto da Revolução Industrial Brasileira também se atribui essa tarefa de indicar os caminhos, né? Mostrar coisas que eu sei que nós temos, né? Muita gente não sabe, gostaria que todos soubessem, para isso eu publico as notícias, as matérias, as entrevistas, né? E dizer, olha, se isso existe, né? Existe um outro caminho, né? Possível. Temos fios a puxar, né? Agora, isso é necessário, para isso é necessário que tenhamos projeto, né? Novas ordens econômicas, novas prioridades, entendeu? E essa disputa é uma disputa política que precisa ser feita e é nisso que nós, então, estamos. Perfeito, Fausto. Eu acho que ficou bem claro, né? E é bom deixar claro para o nosso público, para os meus colegas e tal, que não é algo que é pensado do dia para a noite, né? É um processo que demanda tempo, né? A longo prazo. A gente tem que parar com essa ideia. O brasileiro tem muito essa ideia de que a gente vai eleger alguém, esse alguém em 4 anos vai transformar o país. Não vai. Ele vai iniciar um processo que esperamos que seja uma política de Estado que vai ser continuada por outros governos, né? Isso seria o ideal. Cara, muito legal, acho... foi muito bacana que você citou esses exemplos, né? A gente pode citar outros até. O Brasil já fez tanque de guerra, né? Sim. Hoje a gente fala de Israel, que Israel faz, né? Tem uma indústria militar fortíssima. O Brasil já tentou isso também. Acho que é bom falar, né? Já tivemos projetos de foguete, né? Mandar foguete para o espaço. Hoje não tem mais o programa, mas enfim. Bom, acho que é isso. Espero que o pessoal tenha gostado do papo, né? Quero que você deixe aí as suas redes sociais, Fausto, para que o pessoal te encontre, para que conheça o seu trabalho, que, pessoal, é muito bom mesmo. Vejam os vídeos da Revolução Industrial, leiam os artigos, é muito bacana mesmo. Legal, Gandhi. Obrigado novamente pela oportunidade, obrigado pelo teu reconhecimento. Assim, para mim é muito valioso receber de gente inteligente, de gente que está estudando, está na universidade e sente, né, que tem esse coração assim apertado, né, com a realidade, né, brasileira desse momento, sabendo que o futuro não vai ser bom se nós continuarmos nesse caminho. Receber de vocês um reconhecimento assim é muito gratificante, muito mesmo, significa demais para mim. Assim, me dá maior ânimo para continuar. Eu sei, Legal. Portanto, que existe uma função para esse trabalho. E, bom, para concluir, assim, eu queria então convidar as pessoas, né, para seguir a Revolução Industrial Brasileira. É um projeto que eu reputo como um projeto relevante. No YouTube, vocês vão encontrar pelo nome Revolução Industrial Brasileira. Eu tenho uma página no Facebook, né,
que também tem esse nome, naturalmente, mas que o arroba dela é RevIndustrialBR, né? E tem no Instagram o arroba é RevIndBR, né? Parece tudo nome de remédio um pouco. E no Twitter, né, que é onde eu uso mais intensamente, é o arroba Fausto RevIndBR, né? Então, Fausto RevIndBR, né, de Revolução Industrial Brasileira, que virou meio que a minha marca, né? Você acaba encontrando, né, as minhas comunicações. E no dia 25, então, de agosto, né, daqui a poucos dias, será lançado aí o site da Revolução Industrial Brasileira, cujo endereço só vai ser divulgado no dia, né? Estou fazendo uma campanha de lançamento aí já tem há mais de uma semana, com várias pessoas que estão me apoiando, como você mencionou, o José Luiz Oreiro me apoia, o Nelson Marconi me apoia, o Paulo Gala me apoia, vários outros nomes importantes, a Fernanda Cardoso, o Fábio Terra da AKB, o André Roncalha, né, que é coautor do livro Brasil, uma economia que não aprende, com o Paulo Gala também, né? Tá todo mundo junto, o Wallace Moreira, né, que é grande especialista em Coreia do Sul e economia da Ásia, né? Todas essas pessoas se juntaram ao projeto, nós estamos indo juntos, né? No sentido de tentar virar esse barco, né? O debate econômico do Brasil não pode se manter resumido a um pessoal que pede cada vez mais austeridade, prometendo um investimento estrangeiro que nunca encontra suficiência nessa austeridade. Nós sempre precisamos apertar mais o cinto. E quando eles chegam com investimento estrangeiro, é um investimento estrangeiro de má qualidade, né? Que vem com uma intenção, ou seja, a poupança externa, quando entra num país periférico, vem com uma intenção que não é desenvolvedora, né? Uma intenção, né, sugadora de recursos, eles vêm para participar no curto prazo da economia. Ou seja, toda essa lenga-lenga, né, neoliberal, nós estamos juntos para tentar derrubar. Então é esse o projeto da Revolução Industrial Brasileira, tentar fazer uma oposição ao debate econômico mainstream, porém tentando colocar certas características produtivas e discussões sobre o sistema produtivo mais reais, né, e mais detalhadas, para primeiro que as pessoas conheçam, possam perceber concretamente, né, o que nós estamos dizendo, qual é a diferença daquilo que nós estamos discutindo, e com isso perceber que existe outro caminho, né? Que não é só uma discussão teórica, uma promessa, né? É uma realidade, basta a gente ir lá e reforçar essa realidade. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, eu me disponho a voltar, ok? Legal. Eu fico muito feliz de conversar aí com os estudantes da Unip. Pô, muito obrigado desde já pela essa disponibilidade, tanto hoje quanto mais para frente. A gente pode marcar uma próxima vez, porque é um assunto muito vasto, né? Enfim, bom, já que você falou da Coreia do Sul, quero terminar deixando uma sugestão, né? Leiam Chutando a Escada, do Ha-Joon Chang, né? É um livro que pode dar um pouco de esperança e alguns caminhos para o Brasil tomar, né? Enfim. Fausto, de verdade agradeço pela disponibilidade, agradeço pelos elogios aí e tal. A gente realmente tem uma fome de conhecimento aí e quer, né, mandar isso para todo mundo, né? Quanto atingir mais gente, melhor. Então, muito obrigado de verdade. Pessoal, um abraço. Sigam aí o Fausto nas redes sociais, deixem aí o like, compartilha com os amigos, beleza? Um abraço. Até mais. Obrigado.